Nós acreditamos muito nos nossos GCs Kids e tem crescido muito aqui na nossa igreja. E essa entrevistada de hoje é uma líder e além de liderar, ela tem uma história linda de 15 anos à frente de um pequeno grupo. Então, Lagoinha GC já começou, vem comigo. E o Lagoinha GC já está no ar, essa mesa maravilhosa e com uma convidada muito especial, direto de Lagoa Santa, uma cidade aqui de Minas Gerais, Emília Nishio, nome muito bonito, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa dessa semana. E a Emília é uma líder de GC Kids. Que prazer sempre a gente ter líderes aqui de GC Kids, né? Mas a história não é uma história só de GC Kids. Ela, junto com o esposo, já lidera há 15 anos ali em Lagoa Santa. Chegou até, antes, o primeiro GC ali da nossa igreja vieram da casa dos pais, onde eram anfitriões, até hoje são anfitriões, ela liderando. E há 5 anos ela liderando no GC Kids. Eu queria que você contasse pra gente essa transição, essa história maravilhosa de tantos anos liderando, estando à frente, Emília, do trabalho celular, cuidando de gente. Imagino que nesses anos todos, muita gente passou, muita gente saiu, muita gente foi transformada, né? Você também tem a experiência aí que você começou a liderar quando, o seu filho nasceu. Conta pra gente um pouco dessa história. Bom, desde que eu cheguei em Lagoinha, o pastor já me encaminhou para um GC, já falou, olha, você vai para o encontro, né? Foi um encontro, eu tive que ir para o encontro, e eu já comecei com a escola de líderes. E aí, para minha surpresa, terminando a escola de líderes, o pastor falou assim, Emília, nós vamos abrir uma célula na casa dos seus pais. Eu ainda era solteira, primeira da família a converter. E ele falou assim, nós vamos fazer o convite para os seus pais para a gente abrir um GC lá. Falei, tudo bem, pastor, mas quem vai liderar o GC? Que eu vou ser anfitriã com os meus pais. Não, você vai liderar. Aí eu, opa, mas amém. E aí a gente começou. Aceitou o desafio. Aceitamos o desafio, né? Meus pais não eram cristãos. Eu lembro que meu pai me perguntou assim, tá, mas vai ser até quando? Essa célula vai abrir agora, mas isso vai acabar quando? Qual que é o prazo, né? Falei, pai, nós não temos prazo para terminar, vai ser até quando o Senhor quiser, né? Nós estaremos com a nossa casa aberta. Então nós começamos ali, né? Meus irmãos foram se envolvendo, né? Com a igreja, com a célula. No início eles chegavam na casa dos meus pais, com as esposas, com os filhos, não ficavam na reunião, entravam, olhavam, né? E aí quando foi em 2006, o Senhor fez um avivamento na minha família e eu falo que eu creio que foi por causa até dessa questão da gente ter aberto a porta da nossa casa na época, né? Para um GC. Porque eu falo que quando a gente abre a porta da nossa casa para um GC, na verdade a gente está abrindo a porta da nossa casa para Deus, para o Senhor entrar, né? E quando o Senhor entrou na minha família, né, que em 2006 foi esse avivamento que eu falei, todos os meus irmãos foram batizados, meus 2 irmãos, as minhas 2 cunhadas, a minha mãe, né? Meu pai ainda não foi batizado, né? Mas ele é assim, ele gosta muito do GC, ele está sempre olhando. Quando o GC multiplica e esvazia um pouco, aí ele, gente, o GC está vazio, vocês têm que convidar mais pessoas. O GC está vazio, pai, tá, as pessoas vão se chegar. E hoje nós temos, 15 anos depois que nós abrimos esse GC, nós temos em média ali de 30 pessoas por célula, porque tem a célula Kids, a célula dos adolescentes e a célula mista. Né? Fora as que multiplicaram. As que multiplicaram, que hoje nós temos todos. Aproximadamente 50 células na cidade de Lagoa Santa, né? Pegando todas as lagoinhas. E aí eu falo que a nossa célula foi a primeira, foi a célula que gerou todas, é a célula mãe, né? Então, uma alegria assim, muito grande a gente receber os irmãos. Quando chega quinta-feira, a gente já prepara tudo. Eu vou para a casa da minha mãe, eu sou vizinha da minha mãe, então a gente já vai, já prepara tudo. Meus irmãos vêm, hoje só um irmão, porque meu outro irmão tem um outro compromisso, mas tem um irmão meu que ainda vem e participa e traz a filha. Então a gente está ali. Hoje eu estou com o GC Kids, meu esposo com a mista, né? Temos uma adolescente que ela chegou na célula com 1 ano de idade
E hoje ela é líder do GC de adolescentes. Ela tem 16 anos, a Luísa. Então ela é fruto, ela tá desde o início. E o meu filho nasceu na célula. Quando ele nasceu, a gente já tinha a célula há 10 anos. E eu vim para a Célula Kids por causa disso, por causa do Gustavo, porque o Gustavo ele não ficava nem na salinha da igreja e nem na salinha do GC, mesmo que era na casa da minha mãe. Ele ficava, mãe, fica, desde pequenininho, sempre colado comigo. Eu falei, meu Deus, então eu vou liderar GC. Eu fui pro Kids da igreja por causa do Gustavo, porque já que eu ficava na salinha, eu falei, então eu vou ministrar para as crianças. Então você ouviu ali o Senhor mesmo. Isso, é um chamado mesmo, né? Então é uma bênção, pastor Flavinho. Glória a Deus. É uma história diferente de muitas, assim. Primeiro, vamos lá. Vamos abrir alguns parênteses aqui. Muitos anos liderando. É uma história, 15 anos. Tem gente que não tem isso de conversão, né? E vocês já lideram há tanto tempo. Isso aí já é um fenômeno, né? Uma casa por 15 anos é uma vida, é uma história, né? Segundo, a coisa mais linda que você disse é esse avivamento que alcançou a casa. Aí eu acho que aqui a gente tem que gastar alguns minutinhos aqui, porque você abriu sua casa para Jesus e fez com que a sua casa voltasse o coração a Jesus. Né? Você chamou Jesus para dentro da tua casa. Lembro ali do caminho de Emaús, eles andando, no final da estrada, Jesus ia embora, eles, não, entra, fica, e ali os olhos deles foram abertos, eles enxergaram quem era Jesus, né? Esse convite de Jesus para dentro da nossa casa, que coisa maravilhosa, Emília. Aí seus irmãos, sua família tem uma experiência com o Senhor. Muitos, acredito que, ainda que muitos desses 50 GCs na cidade não saíram diretamente do de vocês, mas se não fosse o de vocês lá atrás, nenhum deles talvez estaria aberto, né? O sucesso, o crescimento da Lagoinha ali naquela cidade se deu, né, uma grande parte aí do trabalho de vocês. E essa história familiar de que o Gustavo nasceu, ele queria que você estivesse nos ambientes de criança, tanto na igreja quanto no GC. Você tinha que ir para o GC, mas não poderia deixar ele em casa, um bebezinho, e não queria deixar também. Você então assume essa responsabilidade com as crianças, né? Há 5 anos. Que efeito isso gerou no seu filho, assim, nesses 5 anos? Seu filho com 5 aninhos hoje, falando, andando, Nossa. Cresceu ouvindo essa palavra e você liderando, você como mãe, exemplo e ainda como uma pastora na vida dele. Como é que tem sido isso na vida do seu filho, antes da gente falar até um pouco sobre isso na vida de outras crianças? Amém. Olha, o Gustavo é interessante, porque ele ainda não tem noção ainda de segunda, terça, quarta, domingo. Aí na segunda-feira ele já começa, mãe, a célula é hoje? Então aquilo já está marcado, né? Então, assim, algumas vezes que a gente não participou de célula, eu acho que a gente não participou nesses 5 anos porque ele adoece muito pouco. Acho que umas 2 vezes que eu não fui porque ele não estava bem. E lá da minha casa eu tenho uma porta de vidro no fundo que eu consigo ver a célula acontecendo na casa da minha mãe. Sim. Né? E às vezes que eu fiquei que era pequenininho, ele ficava da janela. Eu não podia sair, porque realmente ele estava com virose, podia passar para outras crianças. Então, filho, hoje a gente vai ficar em casa. E ele ficava na janela, olhando a célula acontecer. Mãe, mas eu queria estar. Então, assim, o Gustavo, ele já, no primeiro dia da semana, ele já começa. Mãe, a célula é hoje? Aí na segunda-feira, mãe, é hoje, é quinta, é hoje que é a célula, sabe? Aí as crianças faltam. Igual, por exemplo, nós tivemos uma multiplicação e algumas crianças não foram mais. Teve uma família que mudou de Lagoa Santa para Belo Horizonte, aí foi diminuindo as crianças. E ele pergunta, mãe, mas cadê os meninos? Eles não vão vir mais? Aí eu falo, filho, agora eles vão para outra célula, mas eles nunca mais vão vir aqui na célula? Então, assim, ele preocupa também. Quando vai pouca criança, ele fala, mãe, hoje veio pouca criança, né? E teve um dia, pastor Flavinho, que ficou só nós 2. Aí ele olhou para a sala, falou, mãe, não veio ninguém. Falei, veio, filho, você veio. E a mamãe vai ministrar a célula hoje para você. Nós vamos fazer o estudo. Sério, mãe? Eu falei, sério. Então, nós estudamos nós 2, fizemos atividade, conversamos, né? Então, assim, eu creio que isso está impactando o meu filho,
Claro. né? E o Gustavo, ele é assim, ele sente muita falta. Ele, quando a gente fala que a gente não vai à igreja ou não vai no GC, ele já questiona por quê, mas eu queria ir, eu queria estar lá, né? Então é Meu isso. Deus. E essa história também dessa criança, né, que chegou lá no GC com 1 aninho e hoje lidera o GC de adolescentes 15 anos depois, né, sendo um instrumento de Deus. A conversão dela, o processo de Deus na vida dela se deu dentro do GC. Ela entrou lá bebê e agora lidera 15 anos participando ali, né? Coisa maravilhosa. Isso é o poder de Deus sendo de fato revelado por meio daquilo que nós temos, né? É a história da Bíblia que Pedro coloca o barco ali para ser o púlpito de Jesus, né? O que a gente tem? A questão não é o que eu tenho, mas é o que eu coloco na mão do Senhor. Vocês colocaram a casa e estão gerando frutos nos seus filhos, nos filhos de outros, nessa líder que é adolescente, tantos outros casais, família, que foram transformados por meio dessa disposição de vocês há 15 anos atrás. A igreja, né, a Lagoinha Lagoa Santa, que é uma bênção, uma referência, e hoje tantos GCs na cidade, não é uma cidade muito grande, e ali já são 4 igrejas naquela cidade, né? O GC de vocês estão ali no centro, mas tem outras 3 outras lagoinhas, e sem dúvida é por toda essa disposição de vocês líderes a cuidar das pessoas, a influenciar a cidade. Coisa maravilhosa, viu, Emília? Deus continue sustentando você, seu marido, que vocês multipliquem assim muitas vezes. Continue com essa disposição no coração, porque eu todos os meus anos de convertido, envolvido na visão celular, é raro ver um casal, né, você junto com seu esposo, com tanta perseverança, e eu tenho aprendido muito que a gente até persevera em algumas coisas, mas a gente não persevera na essência das coisas. E você percebe, né, vocês perseverando na essência, né? Para a gente concluir, eu queria que você pudesse falar assim, alguma dinâmica que você usa para os nossos GCs Kids, porque nós temos um sonho de crescer muito em Lagoinha por meio das crianças, as crianças sendo instruídas. Essa semana que se passou, eu estava lendo sobre as 2 cartas de Timóteo, e você percebe Paulo relembrando ali, né? Desde criança, a mãe e a avó de Timóteo ensinando, né? E ele era um jovem pastor, é como essa adolescente, é como seu filho daqui a alguns anos. Fala pra gente assim, uma dinâmica ou algo no GC Kids que você tem trabalhado e tem sido bênção. Olha, eu falo que no GC, lá no meu GC, o que eu faço primeiro é a questão de dar algo para eles comerem. Porque às vezes a criança chega no GC, ela está um pouco agitada, né? E aí a gente fica naquela agitação, eu faço pipoca. Aí na hora que eles veem a pipoca, eles já sentam, e naquele momento ali da pipoca, a gente já começa o bate-papo. Eles já começam a falar da escola, o que está acontecendo, como que foi. Mesmo, né? Eles falam, mas falam mesmo, o que aconteceu em casa, né? E hoje o trabalho da Lagoinha com a questão dos GCs Kids e misto, todos os GCs, a gente tem um material muito bom, né, Pastor Flávio? Sim. Então, assim, vem toda a lição do GC, tem o quebra-gelo, tem o louvor, tem a lição preparada, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, eu ministro para criança, e às vezes eu saio, assim, eu não tô lá recebendo, eu tenho que receber. Né? Às vezes a gente vê muitos líderes falando isso, nossa, mas eu tenho que receber, eu tenho que estar lá no culto. Falei, gente, quando a gente está na salinha ou a gente está no GC ministrando para as crianças, a gente está recebendo. Sim. A gente está recebendo, igual a eles ou até mais do que eles, a gente está recebendo. Né? Se você preparou a lição, se você fez a dinâmica, você participa de tudo. Então você está participando do GC. Mesmo você liderando, você está participando. Né? Então hoje o trabalho da Lagoinha é um trabalho assim maravilhoso. A questão do material da Lagoinha de GC
assim, eu fico impactada, né, com as atividades, né? Excelente. E as crianças já ficam, tem atividade? O que que tem, né? Qual que é o tema? Eu gosto muito de usar o computador, eu coloco muitas imagens no laptop, porque minha célula hoje são 7 crianças. Então a gente fica numa sala, na sala de estar a gente fica com o kids, na sala de jantar acontece o adolescentes e na área, lá fora, na área da churrasqueira, tem o GC misto. Então, e no fim, os 3 GCs se encontram na mesa grande para a gente poder compartilhar o lanche, conversar, né? Então, essa questão com as crianças, é isso que eu faço. Eu acho que o trabalho da Lagoinha hoje, o material, ele tem tudo. Sim. A gente não precisa se preocupar. É só você pegar o material, estudar, né? E ir com aquela disposição para cuidar das crianças. Glória a Deus. Deus sustente nessa obra. Amém, pastor. Glória a Deus, muito feliz com o testemunho. E é isso que a nossa igreja tem experimentado por meio de cada GC acontecendo. Que testemunho maravilhoso, estou impactado. Eu tenho certeza que você também. Então se envolva nessa visão de cuidado, queremos cuidar da sua vida, da sua família. Você que é membro de Lagoinha, sinta a vontade a participar de um pequeno grupo. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida em muitos aspectos. Continue ligado aí no nosso programa de GC, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço. Que testemunho maravilhoso da nossa irmã Emília, que tem feito um trabalho, na verdade é uma grande inspiração para nós, aqueles que são envolvidos, né, pela perseverança, pela persistência na visão e, acima de tudo, agradando o coração de Deus. E o nosso pastor Márcio sempre diz que o nosso papel aqui na terra é fazer Jesus sorrir. E eu tenho certeza que por meio do trabalho da Emília, tantas coisas têm sido feitas. Ela que lidera ali, como você ouviu, um GC de adolescentes, de crianças e também de adultos, e o nome de Jesus sendo glorificado. E falando através do GC que acontece ali na casa dos pais da Emília, e todo GC tem oração. E o tema do GC, do estudo de GC dessa semana, que nós vamos compartilhar aqui para ajudar de alguma forma você que está envolvido no GC a entender um pouco do tema dessa semana. E nós louvamos a Deus por esse estudo que é compartilhado semanalmente, né, na realidade da liderança de GC para edificar o GC de hoje. O estudo proposto é orar é falar com Deus. Talvez a palavra que o crente mais fala é sobre oração, mas nem sempre oramos. Na verdade, eu tenho dito que somos a geração que mais fala sobre secreto, sobre vida com Deus, sobre você ter um momento de intimidade, mas talvez é a geração que menos ora. E é por isso que a gente trouxe isso para o GC. Você sabe que nós temos estudado em algumas lições aqui o contexto de Tiago. E eu quero ler com você para a gente entender biblicamente o porquê dessa lição. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, até o título aqui da perícope dessa história aqui de Tiago é a oração da fé. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer
de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa palavra, por si só, ela já fala muito ao nosso coração. O texto de Tiago, ele é muito claro. O texto de Tiago, ele traz uma reflexão muito bonita para a gente, principalmente aqui no contexto celular, onde a gente vai compartilhar a importância da oração. Sabe de uma coisa? Tudo que os nossos GCs precisam são de pessoas que oram. Tudo que a nossa nação precisa é de um povo que ora. Por que a Bíblia, o tempo inteiro, ela vai falar sobre oração? Por que Tiago aqui, nesse livro, ele vai nos encorajar a orar? Você percebe, me vem aqui à mente o texto de Marcos, capítulo 1, quando Jesus tinha passado aqui um dia extremamente esgotante, cansativo. Ele tinha expulsado o demônio na sinagoga, ele tinha chamado os primeiros discípulos, Jesus tinha ido para a casa da sogra de Pedro, Jesus tinha saído da casa da sogra de Pedro, curado muita gente, libertado muita gente ali com os primeiros discípulos, e a Bíblia vai dizer que tarde da noite, ao invés de Jesus ir descansar, a Bíblia vai dizer que ele esperou os discípulos, cada um foi para sua casa, e ele subiu no monte para orar. Se Jesus necessita de oração, quem somos nós em achar que não precisamos de oração? E é isso que o estudo propõe. A discussão desse estudo aí na sua agenda ou no estudo que você pegou no lagoinha.com diz assim: por que a Bíblia insiste com o tema oração? Quais benefícios a prática da oração oferece? Quais ladrões de tempo precisamos eliminar da nossa rotina? Principalmente essa última pergunta aqui que o Senhor nos faz por meio dessa lição. O que tem roubado o nosso tempo de oração? Muitas vezes o nosso celular, muitas vezes a nossa rede social, muitas vezes o Netflix ou a série que você está assistindo. Não é que você não possa assistir, não é que você não possa ter rede social, mas o que a lição está nos propondo de fato é um equilíbrio. Nós precisamos orar. Crente não consegue permanecer de pé sem oração. Por meio da oração a tua família será salva. Por meio da oração, seus amigos serão alcançados. Por meio da oração, você vai ser revigorado dia após dia, crescendo de fé em fé, glória em glória. Por meio da oração, seu coração vai ser incendiado pelo poder de Deus. Por meio da oração, você vai ser levantado como um instrumento de Deus nessa geração. E é exatamente isso. O objetivo dessa lição é entender que orar é desenvolver uma amizade com Deus. É uma via de mão dupla. Eu falo com Deus e eu ouço de Deus. Você já teve essa experiência? Obviamente que sim. De você orar e você se calar. Quando eu estou no meu devocional, eu coloco ali um louvor e eu começo a orar e logo depois eu me calo. E quando eu me calo, eu sinto o Senhor, eu ouço o Senhor falando ao meu coração tantas direções, tantas coisas maravilhosas. Ele me lembrando da sua palavra, me trazendo direções claras, tratando comigo, confrontando o meu coração, transformando a nossa vida. E é exatamente isso que eu quero que você compartilhe aí no seu GC. E a conclusão, né, dessa lição é exatamente as oportunidades para pecar são inúmeras. Por isso, ore em todo o tempo. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, dizendo assim, olha, orai sem cessar. Como que você pode aplicar isso aí, o seu GC? Durante a semana, ore até ter vontade de orar. Ore para que o Senhor te ensine a orar. Peça a Deus que te proteja e te dê oportunidade para evangelizar. Ore pelos vizinhos, ore pelas autoridades do nosso país, pelos nossos líderes na igreja, pelos amigos, familiares, colegas de trabalho, entre outros, né, etc. Então, não deixe de orar. Tenho certeza que você vai ser envolvido. Orar, às vezes, quando você começa
você está ali ainda a sua carne gritando, você não tem vontade, daqui a pouco você é envolvido pelo poder de Deus, você é envolvido sempre com louvores, ali enchendo o teu coração de fé. Entenda o poder da oração. A oração do justo move montanhas, a oração do justo cura pessoas. E ore a Deus, mas ore por pessoas a Deus. Se vê um enfermo perto de você, é aquilo que também na comissão dos 70 a Bíblia nos ensina. Olha, se entrar dentro de uma casa, estiver enfermo, ore pelas pessoas. Seja a oração uma isca de evangelização. Todo mundo quer oração, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer que os céus se abram sobre ele. Então, use da oração, ore por você, ore para que as pessoas confessem os pecados, como aqui Tiago nos instrui. Ore pela conversão, ore por salvação, ore pela nossa nação e seja você usado por Deus para que no nome de Jesus você possa ser ouvido por Deus e Deus possa cumprir tantas coisas na tua vida. Que Deus te abençoe muito, compartilhe essa lição com excelência no seu GC, no nome de Jesus. A Célula Pão e Vinho do bairro Bom Destino deseja a você muita paz, muito amor, comunhão, união, perseverança, mais amigos, alegria e muita fé. Nós amamos o nosso GC! Deus não abre mão de você! Você viu aí um pouco do que acontece em centenas de GCs aqui da nossa igreja e o seu GC também pode participar aqui do nosso programa. Como? Você precisa filmar aí o seu GC, postar nas redes sociais, envolver as pessoas do seu GC para que eles postem também com a hashtag Eu Amo Meu GC. Quem sabe o seu GC vai participar aqui do nosso programa e eu tenho certeza que vai ser bênção através daquilo que Deus tem feito aí na sua casa ou no lugar onde Deus entregou a você para você realizar o seu GC, vai abençoar muitas pessoas através do testemunho. Preste atenção, hashtag Eu Amo Meu GC. E o nosso Lagoinha GC vai ficando por aqui. Não se esqueça, o nosso próximo programa, quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui na Rede Super, você não pode perder. Que Deus abençoe muito você. Eu oro por multiplicação no seu GC. Você que me assiste e que não está envolvido dentro de um GC, esse programa é para inspirar você a participar de um. Então, não perca a oportunidade de ser edificado e transformado por meio de pessoas, de amizades e tudo que um GC pode proporcionar. Vamos ficando por aqui e Deus abençoe muito você. Um abraço.